Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Muito bem-vindo, a gente está bastante feliz aí. Agradecer você muito e acho que a gente vai ter um bom tempo aí para a gente discutir bastante. Obrigado, Benatti, aí por você ter nos apresentado a Isabel, né? E como é que se fala? Eu até vou pedir então, Benatti, para você depois fazer a apresentação dela, porque você já conhece melhor que eu. Eu estou tendo o prazer de conhecê-la hoje, falar um pouquinho dela, porque o currículo dela me mandou um currículo pequenininho, de 4 páginas, né? Pequenininho o currículo dela. Tem experiência, empresa, universidades e uma série Me mandaram, disseram que era só os últimos 6 meses, né? Nossa, olha só, tá vendo? Benatti, quer fazer a apresentação? Boa noite para ela. A Isabel é uma pessoa assim. Mas para lá já sai direto ali, acho que é melhor. Deixa eu pôr o Júlio no mudo aqui, peraí. Vamos ver se o Júlio. Vai ter que tirar o Júlio. Botar o Júlio no mudo aqui. Ué, ele tá no mudo. Mas como? Eu coloquei. Já colocou. Pode ir. Legal. A Isabel é uma pessoa muito querida, sobretudo, uma pessoa assim, teve uma trajetória fantástica. Eu a conheci na Embraer, né, onde nós trabalhamos juntos lá. Até convidei hoje o Urico para, não sei nem se ele está aí, se ele já juntou, se ele ia conseguir, né? Porque ele ia ficar feliz de te ver. Eu também. Isabel tem um currículo assim, formidável, fantástico, né? Estava numa empresa, por exemplo, dentro da Embraer, dentro da universidade, fazendo um trabalho que eu acredito que ela se encontrou profundamente na dimensão do acadêmico, porque ela foi executiva em Nike, né, Isabel? Embraer, outras coisas mais. E o currículo dela por si só fala. Esse release que ela mandou é uma pequena parte do que é Isabel mesmo, que a grande Isabel, ela é um ser humano espetacular, né? Obrigada. Eu acho assim, eu sinto que o grupo tem muito a ganhar com a tua experiência também, no sentido de que você está numa base acadêmica e a base acadêmica tem um fluxo numa área importante do estado de São Paulo. O ABC é uma área importante, tem muitas empresas de tecnologia, né? A Isabel viu também nascer em São José dos Campos, né? Os centros de tecnologia, conhece muita gente e tem uma mega network. Eu acredito, meu desejo, encerro a apresentação assim, que flua-se um fluxo de relacionamento maior entre vocês e o grupo, que a gente possa trocar mais experiências a partir desse primeiro momento. Claro. Você, naturalmente, se você, por gentileza, abrir isso cada vez mais. Eu ia introduzir um tema, mas eu acredito que vai roubar tempo das pessoas, né? Assim, para a gente falar aí da questão do seu tema, mas a pergunta que eu ia fazer, Manuel, eu pode deixar talvez melhor fazer uma outra hora. Eu tenho muita preocupação com que na pandemia, estou escrevendo um artigo, depois eu lhe passo, Isabel, assim que eu materializo. Sobre a questão do que a pandemia revela um pouco também, a falta de autonomia alimentar que pode existir no mundo. E, por exemplo, o mundo já sofreu uma crise de autonomia sanitária, dependendo profundamente de insumos primários da China, por exemplo, e os fluxos de capital, a agricultura, por exemplo, nossa, que é uma parte importantíssima do PIB, ela, entretanto, tem um rebanho bovino de mais 222 milhões de cabeças de gado, e a gente paga por uma picanha, um preço que a maioria das pessoas não tem acesso à questão da alimentação, né? Então, onde que vai? Será que a pandemia não vai nos revelar uma situação que a gente precisa resgatar algum nível de autonomia de base? A ONU chama isso de autonomia de base, aquela capacidade que você tem de sobreviver no ecossistema primário, né? Porque, na verdade, a globalização e outros instrumentos... Eu acho que eu vou te chamar para falar desse artigo aí. Vamos fazer o nosso 1º de janeiro com você. Pode ser, né? Aí está autorizado a tomar vinho ainda, você já imaginou. Você pega um outro vinho. Cadê o seu vinho português? Então, hoje eu não estou aqui porque eu tenho um negócio para fazer 21h30, então não posso ainda. Mas olha só, a falta isso revelou bastante essa questão da autonomia sanitária. A autonomia alimentar é uma outra discussão que a gente vai ter que fazer, porque os fluxos
de comida e alimento, você vê que os estoques reguladores do Brasil, com a mega agricultura que tem, aí você tem um problema de gestão, fez o arroz e feijão, que são insumos primários, subir 50%. É um negócio, assim, bem temerário. Então, talvez os países queiram retomar um pouco de discurso de soberania, todas as discussões estão em cima de soberania. Entretanto, o dinheiro, aquele destino comum que todo o planeta teria, assim, com a ideia da globalização, também foi isso na Comunidade Econômica Europeia, que nossos destinos estavam casados até a vida e até a morte. Isso não apareceu tão certo. Por exemplo, os Estados Unidos pegou seus aviões, foi na China e comprou equipamento médico. A luta pelas vacinas também, ou seja, a sociedade deixou de exercitar a solidariedade nela, mostrando que o modelo de globalização está muito apoiado em cima do modelo técnico-econômico. Mesma coisa da Comunidade Econômica Europeia. Como é que a gente vai fluir esse tipo de coisa? Outra questão. Como é que você, com uma população que tem o Brasil, precisa gerar, pelo menos, 3 milhões de empregos especializados, que nem você está falando de surgir alunos. Aonde que a gente vai empregar essas pessoas? Como que a gente tem um mercado financeiro que ganha dinheiro de dinheiro? E você vê que a Bolsa de Valores está batendo recorde, atrás de recorde, onde chegou 101. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai fazer para aumentar o nível de solidariedade entre as nações, e que me pareceu que a pandemia revelou que, mesmo o fundo de 500 milhões que a França com a Alemanha fizeram já no estágio extremo, até para evitar fluxos migratórios e tudo mais, o dinheiro não foi gasto. Nem o fundo que o Brasil instituiu para a saúde também não se gastou dinheiro. Os governadores estão todos sendo processados e a maioria deles comprou, sim, coisa superfaturada. Eu não acredito que foi a maioria desonesto. É que o mercado cobrava deles prêmios extraordinários para ter acesso. Todas essas vacinas vão para o Brasil, o modelo de contrato é pay advance. Não tinha. Eu também concordo com você, que teve um grande superfaturamento. Mas, professora, você conseguiu... O Benato, ele fez um monte de questionamento. Não, mas a gente está acostumada com ele, a digressão ela é larga e profunda, né, como diriam. Mas acho que essa é uma reflexão importante, e a gente faz não só pelo aspecto alimentar, mas sanitário, sobre a questão de proteção, papel de governo, a capacidade de encontrar soluções rápidas e desenvolver parcerias legítimas, não como a que se desenvolveu com os Estados Unidos, que passou a perna no Brasil com seus aviões e correu para buscar os equipamentos de proteção, né, o pessoal da saúde. Então, eu não vejo muita solução longe da diplomacia e longe da conscientização. Só que, infelizmente, uma situação como essa, emergencial por natureza, ela não nos dá a chance de muito tempo, de esperar muito tempo, né? As pessoas estão adoecendo, isso é fato. Existe um componente cultural, mas existe um outro componente que está associado ao cansaço e à descrença, né? Tem assim, a gente observa comportamentos, né? Abrir as praias, foi todo mundo para a praia, já que era ao ar livre, todo mundo sem máscara. Então, acho assim que nós estamos colhendo, infelizmente, o fruto do descaso que foi aplicado nos últimos anos, nos últimos vários anos, nas últimas décadas. Eu não vejo uma solução fora da diplomacia e do entendimento. Mas eu acho que isso ainda continuará por um bom tempo, enquanto tiver no quintal da nossa casa, o nosso primeiro limite de defesa de território é a nossa própria casa, a nossa própria família, né? Então, está batendo a porta e vai escancarar, certamente, uma fragilidade nutricional extraordinária, mas eu vou dizer uma coisa muito dolorosa. As guerras que existiam no passado, elas faziam um certo equilíbrio, né? Um equilíbrio populacional, e elas revelavam, tanto que a reconstrução ficava a cargo do vencedor. E hoje nós não temos isso, não temos guerra, não temos com o que nos preocupar grandemente. Então, parecia que estava tudo bem. A gente não tem uma crise legítima, verdadeira, para se preocupar. Agora tem.
Então, eu acho que essa questão de solidariedade é a gente olhar para além das cercas do nosso quintal, e isso é um processo que eu não sei nem dizer se culturalmente a gente conseguiria avançar com isso. Eu vejo que o que costumam chamar por aí de comportamento, né, efeito manada, essas questões, talvez mais do que nunca, porque também a tecnologia está ajudando, as redes sociais, né, estão aproximando pessoas, aproximando e formando os grupos, né, polarizando cada vez mais, e mobilizando essa questão da mobilidade também, então até mesmo para os fake news, coisas desse gênero. Então, eu acho que a solidariedade ainda é um termo que precisará passar por um processo que não vem só de governo, vem de um conjunto grande. O bom que a gente vai conversando e vai aparecendo um monte de temas que eu vou conseguindo elencar para fazer umas palestras que a gente vai ter à frente, né? É isso aí. Professora, hoje a gente vai falar o que são ecossistemas de inovação e como é que esses ecossistemas de inovação levam ao empreendedorismo. Fala um pouco disso para a gente. Bom, os ecossistemas de inovação, na verdade, eles são uma resultante de um conjunto de ações que parte tanto de governo quanto de empresas, de mobilização de recurso para gerar o novo. E isso tem um efeito interessante porque, por exemplo, a gente fala também da universidade, o papel da universidade, alguns dos principais, tanto no Brasil quanto fora, ecossistemas, eles tiveram uma orquestração iniciada a partir das universidades. Então, quase que como um fenômeno de transformação social que vai formando mão de obra qualificada, e não me refiro a uma universidade de segundo ou terceiro escalão, mas sim as universidades de primeira linha, e elas vão formando pessoas dentro de uma formação, o meu foco maior tem sido discutir a formação tecnológica, né, dessas grandes aglomerações, e a exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Vale do Silício, pessoas talentosas, então capital humano de alta qualidade, recursos do ponto de vista da mobilização de pessoas a partir de habilidades sociais relevantes, como a de comunicar-se, como a de expor-se, como a de estabelecer vínculos e relacionamentos, isso é extremamente importante, e a abertura para o novo, né? Então, essa presença, vivemos aí uma fase nos anos 70 de discutir muito o papel de governo, universidades e empresas. Essa discussão e esses eixos, eles continuam muito fortes dentro desse conjunto, essa aglomeração de recursos e componentes que a gente chama de ecossistema. Então, o ecossistema entra, desculpe. Você queria perguntar? Eu ia te fazer uma pergunta, né? Porque a gente, até para a gente pegar tentar, se eu tiver errado, você me corrige, como a gente fala. Claro, combinado. Então, a gente tinha, na época, as grandes empresas, que você tinha uma inovação fechada, que você tinha Xerox, você tinha IBM, você tinha 3M e tal. Aí veio aquele redesenho, jogaram um monte de gente boa no mercado, foi? Exato. E esse pessoal bom ficou disponível, mas aí passou um tempo, montaram-se consultoria, montaram uma série de coisas. Mas acho que uns 10 anos para cá, a gente começou a criar essas startups, que foi provado dos silícios. Isso foi assim, em função da universidade, ou esse pessoal que saiu dessas empresas foi para a universidade, já com esse DNA de inovação, de criar algumas coisas e trouxe isso para a sociedade, e a partir daí se criam esses ecossistemas? Ou tudo isso junto? Eu acho tudo isso junto, mas principalmente ser desafiado, porque diferentemente... diria-se, uma questão de cultura também, eu fiz uma pesquisa grande sobre empreendedorismo tecnológico e intenção empreendedora com alunos do curso de mecatrônica do Senai, foi um trabalho conduzido por uma orientanda minha, e nós percebemos que uma parcela muito pequena dos alunos tinham qualquer intenção de, no futuro, estabelecer negócio próprio. Eles estavam fazendo um curso tecnológico para continuarem sendo empregados de empresa.
Então, eu diria que tem um aspecto de cultura e de confiança que se tem no futuro, e também enfim, da própria regulamentação trabalhista que permite você sentir-se mais ou menos seguro e tomar essa ou aquela decisão, dependendo de como você se sinta seguro. Então, a questão de aversão ao risco, que é uma das características que a gente estuda quando estuda essa intenção empreendedora. Então, há uma aversão naqueles alunos do curso de tecnologia, uma aversão ao risco que já vinha também de herança familiar. Nós temos que ter em perspectiva que nós temos aí um processo de evolução do nível educacional, com mais tempo de horas de estudo, que é mais ou menos recente, né? Muitas famílias ainda convivem com as primeiras gerações de alunos que estão indo para a faculdade, de filhos, né, parentes, estão indo para a faculdade. Então, essas comparações, elas são relativamente dolorosas, mas eu estudei bem o caso do Vale do Silício e da Rota 128, para dizer que você tem um corpo grande de alunos, uma parcela desses alunos vai para a empresa, uma parcela vai para o próprio negócio. Importante é a questão da aversão ao risco. Nós temos que ajudar as pessoas a entenderem o que é empreendedorismo, por exemplo, no Brasil. Fora eles sabem que um limão pode render 2 copos de limonada, cada limonada custa, sei lá, 50 cents, vai render $1, $1 compra 3 ou 2 limões e assim vai. Então, o que a gente tem nessa é a propensão para assumir risco. E eu acho que nós não fomos educados ainda para isso. Essa geração nova, está vendo diferente isso? Eu faço essa pergunta a todas as turmas que eu entro nos cursos de tecnologia. Quantas daquelas pessoas da sala têm intenção de abrir seu próprio negócio? Numa sala, vamos dizer, de 30 pessoas, aparecem 4 ou 5. Então, ainda é um número muito pequeno, né? Eu acho que os novos também estão ainda procurando se posicionar. O que é alvissareiro e nos enche assim, de esperança são as startups. O fato da abertura de novos negócios e novas tecnologias que estão assim, chamadas gadgets, as bolhas especulativas que surgem em torno de determinadas tecnologias, acabam gerando artefatos tecnológicos novos. Por exemplo, nós temos aí uma região aqui de São Paulo, que é Piracicaba, em que se a pessoa passar na rua e dizer que é formada na área de TI, eles já pegam um gancho e já levam a pessoa para dentro das agtechs para que elas possam trabalhar, porque é uma demanda grande de mão de obra. Mas é tudo a questão de renovação de estoque, né? É um estoque de mão de obra que precisa ter determinados requisitos. Então, a gente forma alunos já com defasagem de conhecimento. Esse também é um outro problema. Mas tem uma luz nesse túnel, os Fab Labs. Então, a gente vem observando, né, a questão da prática nos laboratórios de fabricação, que vem fazendo com que as pessoas experimentem mais. E o experimentar leva à criação, né? É uma vivência. Então, eu acho que isso falta ainda. Isso traz uma... Agora, essa é uma pergunta, tá? Porque, assim, você tem essa parte, assim, hoje, que quando você está fazendo alguma coisa, principalmente na parte digital, você tem uma infraestrutura que reduziu muito o custo, então, para você desenvolver não é tão mais caro. E as indústrias, que seriam as indústrias realmente a própria de alimento, commodities, como é que elas vão se encaixar nesse tipo de coisa, né? Que davam base, né? É bom, elas vão ter que procurar algumas formas de produzirem mais a um custo mais baixo. O McDonald's encontrou a dele, que foi justamente aplicar conceitos de primórdios da indústria, né? De tempo, movimento, e padronização nessa área.
O conhecimento também, conhecimento novo, também é tecnológico, também é uma tecnologia. Fazer diferente, fazer aprimorado, enfim. E também pode ser motivo de inovação. Agora, o que eu não vejo é, perguntando assim, genericamente, a gente fala de transbordamento de conhecimento, quando a gente já acumulou o suficiente conhecimento para que esse conhecimento possa ser absorvido em atividades, por exemplo, conhecimento da universidade, um projeto vira uma spin-off acadêmica. Então, era um projeto num parque tecnológico, numa incubadora, acaba virando empresa. Ou acaba virando, na pior das hipóteses, quando só há licença de uso de marca, uma renda e uma transferência de direito de exploração de patente, mas que beneficia uma família menos no mercado, competindo pelo mesmo campo. Então, nesse aspecto, eu não tenho, assim, vamos dizer, temor. Agora, eu temo por aqueles desalentados que foram tirados do mercado de trabalho, que não viram a mudança acontecendo, que não estão atualizados e não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Então, isso é uma preocupação, isso a tecnologia não resolve, porque a desatualização, ela é preponderante aí a atualização é preponderante na escolha de profissionais. Então, eu acho que não dá para a gente tomar decisões. O governo é uma força importante, por exemplo, nos ecossistemas de inovação. Os financiamentos que o governo realiza, de pesquisa, por exemplo, eles, em certa medida, eles trazem uma certa capacidade uma certa independência, não é grande, porque as bolsas são pequenas, mas trazem alguma segurança financeira para quem tem pesquisas de longo prazo. Mas também estão reduzindo o prazo das pesquisas para 36 meses, muitas vezes. Então, é uma questão, assim, que, enfim, ela não tem uma resposta simples. E como é que, por exemplo, a gente vinha numa escola tradicional que você passava lá 4, 5 anos dentro de uma universidade e depois que você ia conhecer algumas empresas. Alguns cursos já começam a soltar isso daí antes. Tem algumas universidades, até acho que a Universidade de Waterloo lá, acho que a partir do primeiro ano já começa a ter contato com as empresas, né? Isso eu acredito que deva ajudar muito, principalmente para ter essa visão mais de mercado, de mundo e acaba aí catalisando o empreendedorismo. Como é que as nossas universidades estão se preparando para isso? Eu vejo assim, o caso particular, por exemplo, da minha universidade, ela está se atualizando. Ela está preocupada com uma formação de qualidade do seu orientando, eu não estou aqui para defender bandeira, não vou nem citar o nome da faculdade para não parecer que eu estou defendendo o meu salário, né? Mas ela tem essa preocupação e tem uma preocupação grande com inclusão, porque nós vivemos na faixa de Gaza, num sentido mais amplo, nós estamos na divisa com a comunidade mais, vamos dizer, a maior comunidade, a gente chamava antes de favela, né? Eu fico até com dúvida, porque essa questão do politicamente correto tira palavras da boca da gente, né? Mas nós estamos ali na margem, é atravessar uma avenida. Então, nós estamos atrás dessa mão de obra também, nós estamos atrás desse aluno para tentar formá-lo. A gente tem um projeto social e uma preocupação social que permeia os nossos projetos, né? Agora, há uma questão que, quando você tem alunos de boa formação, e a questão alimentar que o Benatti citava há pouco, também repercute sobre a capacidade intelectual, sobre o tráfego de neurônios, né, sinapses, e essas pessoas melhor alimentadas, aquelas que têm uma melhor preparação intelectual, vão ficar com as melhores vagas. E, às vezes, não é nem em questão, o aluno já chega com muito conteúdo no primeiro ano da faculdade. Eu dou aula no curso de Gestão da Tecnologia da Informação. O aluno já chega com um grande volume de conhecimento sobre pequenas tecnologias. Então, o nosso papel é ensinar as grandes tecnologias, né? Capacitá-los, desenvolver competências para um cenário de trabalho
em grandes empresas, ou para estimulá-los para um tipo de empreendedorismo. Isso é muito, muito pequeno o número de interessados nessa segunda modalidade. Mas tem aluno que no primeiro ano já tem conteúdo suficiente para o mercado de trabalho. Bom, você passou por grandes empresas. Sim. Né? Como é que é essa relação empresa e universidade? Porque também a gente vê de empresas, a gente tinha assim, uma linguagem um pouco diferente. Uhum. E o que você, só assim, um pouquinho, o que você trouxe da empresa e o que você trouxe da universidade? Então, eu digo o seguinte, no meu dia a dia, a minha profundidade na análise, ela se revela a partir do meu interesse em modelagens teóricas. Eu gosto disso. Então, isso é o que eu ganho da academia. A academia me ensina a tomar decisões pautadas em modelos. Isso eu aprendi na faculdade. Eu aprendi no mestrado, levei para o doutorado, reforcei no doutorado. Agora, há um diálogo próximo, porque o nosso empregador, o aluno, no nosso ponto de vista, ele não é cliente, ele é produto. Cliente é quem vai contratá-lo. Então, nós fazemos um trabalho de lapidação e de aproximação. Por exemplo, eu estou na escola da computação, que agora nós chamamos de escola politécnica, dada também a formação, e grande parte dos professores dessa escola, eles são executivos de empresas daquele setor. Então, isso traz um refinamento da linguagem e uma percepção mais clara de que competências nós temos que formar. Gostei dessa tua forma de ver, né? O teu cliente, na verdade, são as empresas. Você, como universidade, teu cliente é o mercado e as empresas. E ele forma os produtos para as empresas. Essa abordagem eu achei muito interessante. Eu deveria até escrever a respeito disso, porque há um conflito muito grande. O aluno se sente cliente, mas a gente não vende nada para ele diretamente. O que a gente entrega para o aluno que ele possa dizer, tive uma necessidade satisfeita? Nossa necessidade vai ser ele exercer a função dele no mercado de trabalho, e aí se estabelece o produto, né? É isso que a gente tenta com professores que são no mercado de trabalho, a gente reduz a distância. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já começou com um assunto e falou assim, o que dá certo, o que não deu errado, algum caso que você queira comentar, alguma... Olha, tem algumas... A gente está vivendo, eu acho que esse ciclo da pandemia está ensinando para a gente muitas coisas, né? Por exemplo, nós temos que ter um outro tipo de abordagem também, por exemplo, com o alunado que está à distância. Então, eu fico, por exemplo, a todo instante pensando como é que eu enriqueço esse processo. Na nossa conversa, eu penso nisso. Será que eu estou sendo clara? Será que eu estou dando um exemplo que faz sentido? E eu acho que isso também está na perspectiva do que a gente está aprendendo na pandemia, que é reter a atenção das pessoas. Por exemplo, você falou no nosso tempo de aluno, né? Deixa eu me encaixar no seu grupo, porque assim a minha idade baixa um pouco. Mas o aluno, da minha época, ele conseguia reter a atenção no conteúdo, era giz e lousa, né? Ele conseguia reter por 50 minutos. Hoje, o aluno não consegue ficar mais do que 8 minutos prestando atenção numa aula que envolva giz e lousa, ou que envolva uma apresentação. Então, a gente tem que estar também isso, porque houve uma reconfiguração nesse processo, de ter uma capacidade de abstração. Infelizmente, tiraram muita disciplina reflexiva do cardápio, né? E isso fez com que o aluno tenha um grau de objetividade, de concretude maior. Ele espera que você diga que 2 e 2 é mais do que é igual a 4. Se você disser, bom, vai depender do sinal do 2, né? Que sinal que está na operação, vai depender se tem ou não casas decimais.
Se você começar a trazer um pouco mais de riqueza e outras possibilidades, possivelmente você estará falando sozinho. Eu vou te fazer uma provocação nisso aqui. Então faça. A impressão que eu tenho é que a gente tem mais amplitude hoje e menos profundidade. Mas eu só vou concordar com você. Eu tinha um amigo que ele dizia, né, que hoje em dia nós somos um oceano com 2 centímetros de profundidade, porque a gente tem acesso a muitas informações. Basicamente, nós estamos falando para o futuro de terabytes e já está chegando, né? A gente mal conseguiu entender qual é o potencial de utilização do que a gente já tem em gigabytes, e nós estamos mudando já a nomenclatura, porque a cada série, e a série pode ser de 1 ano, 2 anos, enfim, as medidas vão ficando insuficientes para dar cobertura para a realidade. A realidade, ela é muito mais rápida, quando a gente fala desse apoio com tecnologia, novos conhecimentos, há uma fragmentação. E essa fragmentação, ela é interessante, quer dizer, ao tempo que nós estamos conversando aqui, alguém está fazendo uma discussão análoga em outro lugar, com dados um pouco mais avançados do que os meus, e assim sucessivamente. Então, a gente vive num mar de informações, né? Muita informação, um oceano de informações, com 2 centímetros. Esse aprendizado dos 140 caracteres, como se a vida coubesse em 140 caracteres. Isso é interessante, porque aí passa a gente vê tanta informação, assim, caramba, como é que a gente consegue reter tudo isso? Mas eu daqui a pouco vou começar a abrir para as pessoas perguntar também, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você, assim, para a gente tentar fazer o seguinte, né? Como é que a gente consegue trazer, assim, esse conhecimento, como é que a gente monta esses ecossistemas, como é que a gente traz esse empreendedorismo, brincando com essas empresas, que o pessoal que está nos ouvindo aqui agora, que eles consigam te procurar depois, falar assim, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, né? Como é que a gente... Olha, eu acho que tem uma dimensão importante no processo de decisão, que é localização. Se você estiver numa região que tem universidades de primeira linha, ou que tenha condições, então, o primeiro grande movimento é esse de atrair a base do conhecimento. Porque o conhecimento, quando ele é puro e simples, tem um desperdício grande de iniciativas aí pelo país. Nós vimos uma coisa aqui na região que eu achei interessante, também fruto de pesquisa, que é uma região onde eu estou, São José dos Campos, Vale do Paraíba, ainda é bastante agrícola. E não tinha cursos de técnico agrícola nas cidades onde essa função, onde essa atividade era mais intensa. Então, se você não tem, por exemplo, a preocupação de observar na sua região, por exemplo, a empresa quer montar uma fábrica de aviões no interior de São Paulo, vai ter que conversar com as faculdades, as universidades que estão instaladas na região alvo, e ver qual delas aceita, por exemplo, criar o curso que ela precisa e que ela tenha mão de obra. Então, eu acho que o conhecimento é a primeira chave. A segunda chave é a inovação. E a inovação, ela demanda alguns esforços, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de inovação em empresas, você vai dizer, bom, tem que criar, então, uma política do erro honesto que permita às pessoas proporem, pensarem de forma mais aberta e criar uma prática de questionamento a respeito das coisas para poder inovar. Não tenho isso. Muito bem. Vamos ver onde é que está nosso Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento mais próximo, a instituição de pesquisa científica mais próxima. Vamos fazer parcerias. Porque, no final das contas, o primeiro movimento é do conhecimento, o segundo é da inovação, e inovação, ela adquire valor quando aquele conhecimento se transforma num produto que o mercado possa absorver. Aí entra a terceira dimensão, que é o empreendedorismo. É preciso ter empreendedores que possam pensar de forma rápida
e mais livre a respeito do que fazer com aquele conhecimento ou do que fazer com aquele produto. E também de interpretar necessidades, né? É de imaginar que alguém um dia, e eu vou te dar um exemplo assim eu acho que fica bem claro. Você já assistiu o filme do Flash Gordon, por exemplo? Flash Gordon é um filme que foi criado na década de 1920. Então, quando você pega um filme daqueles que já tem arma de raio laser, que tem processos de comunicação, viagens interestelares, começa a perceber que o primeiro passo da inovação é a concepção. E para conceber é preciso ter a mente livre. E o que mais fazemos nas universidades é botar cercas nesse pensamento livre. E dizer, não, tem que aprender como é que tal teórico fazia. Ou um modelo de funcionamento, de controle de qualidade, o que quer que seja, tem que funcionar dessa forma. O que nós fazemos para dar sentido para a atividade, poder padronizar, porque eu acho que esse é o termo mais... é transformar as empresas, muitas vezes, em processos mecânicos, né? E a empresa, ela tem que ser humana também, sociotécnica, né? Uma parte são pessoas, outra parte são técnicas, recursos, etc. E eu acho que a gente tem que pensar nisso para poder aplicar conhecimento com um certo grau de liberdade. Mas também tem uma outra solução, Manuel, deixa eu só te dizer antes que esqueça, que são as fontes de investimento e de trabalho que se pode fazer entre empresas e as universidades. Muitas das soluções dos problemas do cotidiano das empresas, as universidades podem ter interesse em pesquisar e indicar soluções. Então, universidades, institutos de pesquisa. Então, essa aproximação é importante. Eu vou resumir numa palavra. Interações. E você tinha me falado assim, primeira só eu achei legal essa que você colocou essa forma. A primeira parte primeira dimensão, conhecimento. Isso. Segundo, você tinha falado inovação, e o terceiro, empreendedorismo. Isso. É um casamento entre essas três grandes dimensões que pode fazer funcionar. Então, pode ser uma incubadora de empresa. Ter uma incubadora de empresa, o compromisso dela não é gerar lucro imediato. O compromisso dela é gerar novos artefatos, novos processos. E se você começar com uma incubadora de empresa, se é possível, a Petrobras, acho que na época ela tinha, quando eu fiz a minha pesquisa de pós-doc, ela tinha 4 ou 6 incubadoras vinculadas a ela. Então, eu acho que é um jeito de se fazer, vinculando ou usando recursos das universidades e dos institutos de pesquisa, e permitindo as pessoas saírem um pouco da caixa, né? E um pouco mais além. O Cassinelli deve estar com o braço levantado ali há um tempo, acho que eu estou até ficando com a mãozinha vermelha já. Tá bom. Não, mas o Benatti levantou primeiro, deixa ele falar. O Benatti não está com a mão levantada, Benatti? Eu estava, mas deixa o Cassinelli, por favor. Pode... Cassinelli, por favor. Bom, Benatti, eu vou ficar até chateado, mas tudo bem, vou falar. Não vai nada, Cassinelli, não se faz. Estou me fazendo de difícil hoje. Professora, é o seguinte, né? Eu queria... Bom, primeiro, parabéns pela forma de abordagem, né? Obrigada. Eu compartilho com a sua crença, né? Eu fiz a mesma coisa que a senhora fez lá, falando quem queria ser empreendedor. Só que eu incluí um elemento a mais, né? Como eu faço parte da FAPESP e do PIP, eu ofereci recurso, né? Então eu falei, além do que a senhora disse, eu falei, se vocês tivessem recurso, né? Numa classe da USP de doutorado, né? Se vocês tivessem recurso, vocês sabem que não vai ter emprego para todos dentro da universidade, né? Vocês estão fazendo doutorado, estão extremamente bem qualificados.
vocês montariam um negócio, né? Uma classe de 30, ninguém levantou a mão. Eu fiquei assim, horrorizado. Mas é assim mesmo. Eu me surpreendo sempre quando eu encontro mais do que 4 ou 5 alunos da graduação que tenham ainda essa disposição e muitas vezes de forma reflexiva, porque a nossa pesquisa no Senai, no curso de mecatrônica do Senai, que é um curso que habilita a pessoa a montar qualquer coisa que ela queira, mostrou que não é o objetivo dos alunos. É que hoje, a graduação é um negócio complicado, né? Porque a qualidade da graduação está cada vez pior. Então, a pessoa ter ferramentas para poder desenvolver um negócio, no mínimo, né? Ela tem que ter um mestrado, porque senão fica crítica, né? É verdade. E a outra coisa que eu queria perguntar, né? Eu vejo muito, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo na Europa, a relação do professor com a academia é assim, direta. Muitos, né, ou a grande maioria, trabalhou em algum lugar, em alguma empresa, né, e depois foi para a universidade, principalmente depois que adquiriu muita experiência e tal. Será que o nosso problema de empreendedorismo não está ligado a 2 fatores? Um deles é isso, quer dizer, o professor nunca teve experiência fora, então ele não consegue passar segurança para o aluno, para ele ter essa experiência, né? E o segundo fator, que deve ter entrado no DNA do brasileiro, foi todos os riscos de inflação e tudo mais, né? E ninguém queria fazer nada no longo prazo naquela época, e continua não querendo, porque essa cultura não se desenvolveu, né? O que a senhora acha disso? Não, eu acho que a sua análise é perfeita, né? Eu acho que nós temos uma influência do modelo paternalista também de governo, porque você vê em outros países a proteção ao trabalhador ela é muito limitada. E aí as pessoas, eu lembro das minhas amigas, a Nike nos Estados Unidos, olha só, uma coisa que pode parecer absurda até de comentar, mas toda vez que a gente ia jantar, tinha uma colega que ela levava, uma ou outra, isso não é uma coisa comum, levava uma Tupperware para poder trazer o resto da comida que ela não tinha comido. Que ela dizia, pelo menos amanhã não tenho que me preocupar com comida. Então, eles têm essa certeza de que eles precisam fazer para gerar o pão do dia seguinte. Então, eu vejo, por exemplo, a gente tem... Oi? Então, acho que continuando. A gente tem uma grande diferença também, que é o do não ter sido incentivado. Mas eu vejo, por exemplo, alguns equívocos enormes. Curso de administração de empresa, por exemplo, né? Eu sou administradora, eu vou falar da minha própria experiência. É um curso que deveria ser tanto mais valorizado, quanto maior fosse a possibilidade de um herdeiro de empresa estar estudando. Então, para aquele que vai herdar uma empresa e que já tem esse teste, né, essa vivência indireta, porque pai aconselha, mas não, nós temos uma massa chegando às universidades, e eu não estou falando disso como uma coisa recente, posso dizer isso até me referindo a uns 30 ou 40 anos atrás, começou a ir para a faculdade sendo o primeiro a ter título superior, o primeiro a entrar numa universidade de uma família, em que a valorização também era pela formação técnica, e esses que valorizaram só a técnica, enxergavam o Senai, por exemplo, como um centro de formação de mão de obra para a indústria, ele é também, mas não enxergam o Senai, por exemplo, como um potencial formador de empreendedores. Aliás, há um outro erro que nós diagnosticamos numa pesquisa ampla que foi feita pegando estados brasileiros sobre currículo dos cursos de formação em administração, tecnológicos ou de graduação, menos de 2% das universidades ou dos cursos abertos em vigor abordavam, de alguma maneira, o empreendedorismo ou a inovação.
Então, é uma coisa assim que não se trata em casa, assim, em termos de massa, porque a massa ainda está vinculada à ideia do contrato psicológico de longo prazo, de entrar numa empresa e fazer carreira. Não se tem, então, referencial que estimule a atividade empreendedora. As instituições tratam com mais facilidade de feira de ciências do que feira de empreendedorismo, quando poderiam começar já nos primórdios, né? Na formação, no ensino fundamental, já trabalhar com alguma coisa desse tipo, como feira de trocas, né? Enfim, eu acho que existe uma falha estrutural grande, que é a falha que nos condena e prenuncia qual será o nosso futuro, ou pelo menos dificuldade em alcançá-lo. Quem está rompendo com isso são os empreendedores tecnológicos que saem das universidades e, muitas vezes, nesse processo de transbordamento, e o papel das universidades também de irem contaminando a própria cercania de onde elas se encontram, evidenciando que um futuro melhor a partir da participação do aluno. Santa Rita do Sapucaí, olha que experiência bacana. O Inatel gerou um movimento empreendedor local muito, muito grande, porque as pessoas que gostaram de Santa Rita do Sapucaí e diziam: eu não quero voltar para a cidade grande, eu quero ficar aqui, porque aqui é uma cidade boa de se viver, ou que se casaram, eventualmente, acabaram abrindo empresas. Mas é muito doloroso esse processo também de abertura de empresas, porque existe uma burocracia e existem tributos incompreensíveis que tornam a vida do empreendedor, na primeira experiência, muito difícil, né? Então, eu acho assim que precisaria haver uma simplificação, mas também, por outro lado, um esforço para que esse despertar para a inovação, despertar para o empreendedorismo ocorresse já nos primórdios. Nós só vamos conseguir compensar se a gente conseguir mudar esse mindset já desde a base. É verdade. Quem que é? O Benatti? Primeiro, parabenizá-la, Isabel, pela brilhante apresentação, a lucidez com que você traçou todos os campos que transitaram nessa fala, né? Um ponto que eu ia colocar em relação à questão, eu estou tendo meu retorno aqui mesmo do áudio, essa questão do ecossistema mesmo e da posição do sujeito, né? Porque o problema da expansão do imaginário e a não oscilância entre carência e potência constante que tem, né? Eu me sinto empreendedor, eu sou potente. Abro um negócio, fico carente. Então, a ciclotimia com que passa o sujeito, né? Vamos lá, no ciclo de experiência pessoal com a tarefa de empreender, que é vencer a si mesmo, o ecossistema, às vezes, de âncora, a própria família, né? Muita gente... eu, com toda a memória aqui, digníssima do meu pai, mas também fazendo essa crítica que fiz em vida a ele, e faço agora também. A primeira vez que eu comprei um escritório na Vida Angélica 672 e chamei meu pai, ele olhou, era no 8º andar, ele falou: nossa, um tombo daqui é muito grande, hein? Olha só. Eu tinha voltado de uma experiência num outro lugar do mundo. Então, quer dizer, o medo, depois de muitos anos, fui descobrir que meu avô, quando vinha da Itália para cá, tinha feito um empreendimento de exportar açúcar mascavo para o Japão. Arrendou um monte de terras e eu fui estudar lá depois. Quer dizer, e ele teve um fracasso, porque veio a guerra e não conseguia dinheiro para pagar as coisas. E essas histórias, às vezes, do empreendedor, que já hoje denominamos empreendedor, são muitos Mozarts que foram assassinados dentro da cultura doméstica, né? Porque a família é um berço de entusiasmo do sujeito. A gente vê até isso na sucessão das empresas familiares. Quando esse sucessor não tem um apoio da família, ou a família, e como você disse, há pouco tempo, nós discutimos muito isso, eu e você lá na Embraer, estávamos no cabo da enxada, ele tem um ecossistema de reforço, de estímulo e reforço muito baixo. Então, ele oscila o tempo todo entre essa oscilância no duplo sinal entre potência e carência para, né? E aí, então, o professor tem que ser alguém que inspire, alguém que
faça ele ver. A questão mesmo da expansão do imaginário, que eu gostei muito que você colocou, é que todos os artefatos de fronteira tecnológica, que foi até a tua tese de doutorado, eu sempre lembro disso, se você depois quiser contar para o pessoal. Eu conto, claro, eu tenho orgulho disso. E aí, o que eu acho assim dessa questão dessas fronteiras, né? Hoje, por exemplo, o empreendedor ele tem essa questão do medo do fracasso, a não proteção ao erro honesto, a primeira vez é a última chance, além de que a consequência econômica financeira não é cessante. Ele perde nome, ele perde reputação, ele é objeto. E os artefatos mais sofisticados, a Isabel trabalha muito com modelagem, a gente já no passado conversava sobre isso, é porque um avião, por exemplo, não pode ser construído fora de uma grande base de experimentação reflexiva. Ninguém vai pegar, desculpa, vou usar o português chulo, montar lá no avião e ver se voa. Não tem como, porque tudo isso é feito através de modelagem matemática, experimentos. Então, você precisa que o plexo... Não dá para subir só 1 metrinho e voar 1 metro, você quer... Os irmãos Wright fizeram isso, né? Para eles poderem. 1 metro só, e se cair, tá pertinho, né? Se o contrato for fazer sair do chão um objeto mais pesado que o ar e sustentar por qualquer distância, valeu, né? O fato é que as linhas de fronteira que exigem uma elevação do imaginário precisam de um ecossistema cujo imaginário está disposto a aprender bastante por experimentação reflexiva, mas precisa um elemento de base cultural. Então, é realmente uma necessidade de fazer uma revolução cultural, e a academia tinha que tomar posse de emissora cultural que ela é, lógico, e vir para a sociedade, sair das fronteiras que ela tem, que são, hoje, na verdade, são fronteiras criadas assim, por mais de um colonialismo cognitivo, muito mais do que um econômico, e partir para vir abraçar essa comunidade. Eu entendo o que você fala. Se você está num ecossistema que seu vizinho, também não sei qual é o nome que se fala aí, vou usar o mesmo teu, é a favela no próximo passo, é lógico que lá você vai encontrar níveis de carência que, às vezes, você tem que fazer um self-reset no sujeito, para que ele encare o objeto e o projeto de empreendedorismo dele como a vida dele, e aí essa relação seja transformada. Então, eu acredito que um dos maiores papéis da universidade, da escola, da formação, é que a pessoa tome posse do seu próprio desígnio de ser grande, de crescer, né? Isso aí. Eu contei numa live a história do James Agree, da galinha e da águia, né? E é isso. Se você criar uma águia como uma galinha, ela não vai voar. Então, lógico. Precisa, nesse voo, nessas coisas, e aumentar a possibilidade de experimentação reflexiva das pessoas. Eu acho muito temeroso, porque, como você falou, acho que a gente perdeu muita inteligência política no mundo todo nos últimos tempos, por isso que as pessoas se agarram nas agendas minimalistas, né? Antes de resolver o problema do desemprego, aí fica preso na vacina, em algum objeto. Ninguém anda mais, né? Pobre, muito mesquinho do ponto de vista, e brigam e lutam por essas fronteiras mesquinhas. O que eu estou sentindo também no jovem é que tem muita gente voltando, o paradoxo, voltando às origens. Eu conheço empresários que a pessoa está lá na sua fazenda, grande parte desses meninos que estão melhorando a produtividade das áreas agrícolas, das fronteiras agrícolas, são pessoas que têm boa formação, conhecem, estão usando, empregando tecnologia sofisticada. O que eu acredito também, encerrando aqui, é que se você negar a vocação instalada no ecossistema primário, aquela cidade tem uma vocação agrária, com outras vocações, e que tem você devia também economizar energia e abraçar a vocação, né? A vocação daquele local, e estimular a vocação, o uso da vocação. Deixa eu só fazer uma observação sobre isso. Isso, assim, já está acontecendo desde 2015, mais ou menos, 2016, e é um trabalho, inclusive, de uma aluna minha, que está lá da Paraíba. Ela está fazendo uma avaliação dos polos
de inovação dos institutos federais. Existe um convênio Embrapi, que é governante nessa relação com a universidade e empresas locais, de aprimoramento da capacidade de inovação a partir dos artefatos da cultura, do patrimônio cultural local e das vocações instaladas. Então, as competências com as quais eles estão trabalhando já são aquelas que há um reconhecimento de pertinência, né? De pertencimento daquela sociedade. Mas eu tenho uma outra coisa que eu queria te dizer, e você fala dos meninos que estão revolucionando a tecnologia digital no setor do agronegócio. É verdade, eu tenho visitado muitos parques tecnológicos e tenho visto grandes experiências, e algumas nascem de perguntas simples. O produtor chega lá e diz: estão roubando o meu café, eu colho, boto na saca, passo com o caminhão no dia seguinte para coletar, cadê? Alguém passou antes de me roubar. Ou como o caso que uma aluna minha, a Gláucia Silveira, que talvez esteja, Bambirra Silveira, que talvez esteja nos vendo, muito querida, ela fez uma visita preliminar num ecossistema lá da Agtech Valley, e um dos problemas relatados foi o de um fazendeiro criador de gado, que ele dizia o seguinte: estão roubando o meu gado de madrugada. Eles cortam o pescoço, cortam as pernas e levam só o corpo do gado para economizar espaço. Mas já é uma super infraestrutura com caminhões frigorificados. Mas o empreendedor inovador, desse que está cultivado, saiu da faculdade, não tem essas barreiras, saiu de uma boa formação, é tentar encontrar a melhor solução para esse tipo de problema. Então, é tão promissor isso, porque a gente fica, por exemplo, a visão de pesquisa e desenvolvimento de produto e empresa, vem daquela prepotência, né, que a gente aprendeu no melhor do modelo capitalista, quer dizer o seguinte: não, o consumidor vai comprar o produto que eu vender para ele. Eu não quero saber o que ele precisa, ele vai precisar do que eu estou vendendo. E aí fazem as campanhas publicitárias todas para implantar aquele desejo de ter aquele produto, quando aquele produto não é. Sabia que o Brasil, dos países aí no mundo, é um dos que maior é a relação entre o número de habitantes e telefones celulares? Tem algumas cidades, por exemplo, que São José dos Campos, a média por habitante são de 3 aparelhos celulares por habitante. Você precisa só de um bem usado, né? E com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: as indústrias continuam no modelo de maximização de lucro. Hoje mesmo, pela manhã, eu estive numa banca sobre psicologia comportamental e economia comportamental, que eu confesso que eu entendo dentro do processo econômico como um todo, mas de mudança de comportamento, de previsão de comportamento, que entra muito no estilo da psicologia comportamental também, para fazer com que as pessoas comprem coisas que elas não querem ou não precisam ou não podem. Então, eu acho que, assim, está havendo um grande movimento, e é um movimento mundial, de desenvolvimento sustentável, que talvez diminua um pouco esse afã consumista, mas foi isso que colocou os países na ponta da hierarquia entre os países mais ricos, né? Então, vai ser duro abrir mão disso. Mas, de qualquer maneira, é um processo, né? Se você negar a vocação, você nega o talento básico que existe. É lógico. Se Paris negasse a vocação turística, teria um problema. Negasse a vocação agrícola na Europa, vitivinícola, você não estaria tomando vinhos bons, Manuel, nem eu, nem nós italianos. Você toma os bons, eu tomo os nacionais. Você que tem... E aí só ficar nele, né? Então, mas às vezes o fato de você despender, por exemplo, eu acho super interessante se um dia a Isabel
franquear e abrir essa possibilidade, a Isabel fez uma tese de doutorado dela em gestão do conhecimento em empresas de rápida expansão da fronteira tecnológica. Não sei se eu falho alguma coisa no título. Mas é um trabalho primoroso, né? Talvez hoje você olhando tudo mais, mas toda vez que eu leio alguma dessas coisas, eu ainda vejo que tem um sentido, né? Nossa, tem remains, né? Permanecem, né? Essas reminiscências, elas estão lá presentes em tudo que eu faço. E eu queria até dizer o seguinte, posso contar aquela historinha agora de como é que nasceu o meu tema? Quer dizer, como é que o meu tema tomou forma? Porque eu tinha... Pode. O Cláudio tem uma pergunta, você aguarda um pouquinho, Cláudio? Fica tranquilo. Então, quando? Estou preparando aqui. Então, a gente, assim, existem... eu sou católica e eu sou ecumênica, de fato, mas eu gosto de um trechinho da Bíblia que diz o seguinte: aos teus anjos dará ordem para te guardar em todos os teus caminhos. Eu acho isso de um conforto emocional muito grande. E aí estava eu vivendo um modelo assim, eu estava vivendo um período agônico, e um dia fui tomar um cafezinho com o Benatti, e disse: e aí, Isa, como é que está a tua tese? Eu disse: posso falar? Comecei a ter dúvida de coisas que eu achava que faria uma boa liga. Ele disse: olha, esse assunto que você está lidando, ele tem um centro, tem dimensões. Ele foi fazendo um rabisco num guardanapo de papel de uma cafeteria onde estávamos conversando. E aquele papel, eu não sei se eu já contei, eu guardo até hoje. Tem duas coisas que foram muito importantes para mim na vida acadêmica. Um foi uma nota muito especial com um comentário de um professor que eu valorizava muito, e o outro é esse do Benatti, que eu de forma alguma está guardado, está no coração, e está também fisicamente guardado, protegido, porque foi um momento de ruptura para mim. Eu não tinha interlocutor, eu não tinha com quem conversar sobre as minhas dúvidas. Por isso que eu digo, né, essa questão da valorização das relações, das interações, o que vocês estão fazendo hoje aqui, que seja assim, de 1 hora de conversa, 2, eu não sei, que 5 minutos tenham marcado, mas tenham resolvido um problemão, ou talvez tenham te trazido um conforto tremendo, porque foi essa sensação. Para mim foi dupla, aquele guardanapo de papel, que tem o teu desenho, a tua letra, querida, que já tem lá quase 20 anos, né? Então, uns 18 anos, talvez um pouco... Não, 20 anos mesmo. Então, aquela pequeno desenho que você fez definiu todo o meu curso de ação. Então, eu tenho gratidão eterna a você por isso, Benatti. E você, na minha conta, você é uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. Eu digo isso para todo mundo, eu não estou dizendo isso para você, nem para estar na frente das pessoas, mas e o fato de você ainda me ouvir, tendo toda essa potência, né? E ainda me ouvir, eu acho isso, assim, extremamente gratificante. Isabel, vou dizer a você que é de tamanha lisonja, assim, que meu coração fica e meus olhos marejam. Né? E o meu coração, minha alma engrandece na tua fala, não por isso, mas pelo carinho que eu te tenho. E eu vou, já que a gente está nesse momento de confissão, um dia, quando a gente estava na França, e você, acho que tinha um menino, Paulo Vitor, novinho, e você saiu da França um dia antes de mim, você me escreveu uma carta. Essa eu guardo também no cofre do meu coração. Ai, meu Deus. E se despedia desejando que fosse bom, que fizesse boa viagem de Paris, né, para cá. E eu nunca vou esquecer aquele momento, né? Foram, assim, coisas que... As palavras suas são palavras do meu anjo, que eu retribuo nem mereço, né? Mas a grandeza do anjo eu guardei sempre, porque aquele trabalho era difícil, você se lembra, uma coisa difícil em Paris. Muito, período difícil. Cultural difícil, com esse negócio de expatriação, e para mim foi meu alento. E quando eu lia toda noite, as 4 noites que eu fiquei além da França, depois que você voltou, e levei para os Estados Unidos, porque a gente foi trabalhar lá na Embraer nos Estados Unidos também, eu falava, poxa,
e você não pôde ir, porque, não sei, foi o João Roncati, né, que foi. Mas eu tenho muito carinho. Eu até falei para minha esposa, nossa, que maravilha, a Isabel aceitou meu convite. Eu te agradeço e paro aqui, porque como essas intimidades são de gratidão, elas não são incessantes. Eu tenho muito carinho por você, muito amor a sua grandeza de alma que você tem. E você também foi o anjo que Deus providenciou para mim também, naquele momento. Eu acho que eu senti, assim, falando com os dois, eu senti que existe, assim, um respeito e um carinho muito grande. O Renato estava há um tempo já tinha falado de você, Isabel, e acho que só... É um querido, é um querido. É sempre muito bom estar junto com ele, mas o problema a gente tem que marcar, assim, umas 4 horas, 5 horas, para poder conversar com ele. Principalmente porque não dá vontade de parar de falar para atender nenhum compromisso, né? A gente tem que se aproximar de todo mundo nesse grupo, de Dom Cassinelli, que você vai ter uma hora, Cassinelli. Vamos visitar a Isabel na universidade, Manuel. Vamos lá, vamos por esse caminho. Aliás, Cassinelli, eu estou chateado, porque você nunca me escreveu uma carta. Calma, a tua hora vai chegar. Quebrou meu dedo até agora, mas estou brincando, né? Amigo, é como se fosse o irmão do coração. Cláudio, melhor que você falasse que o Cassinelli vai chorar. Obrigado pela sua apresentação, pela sua fala. Foi muito enriquecedora. Eu tenho uma dúvida. Eu sou meio caipira. Eu sou de São Carlos, né, o Cassinelli lá. E tem uma expressão que a gente usa lá que é o seguinte: para burro velho não se ensina truque novo. Eu tenho um receio que quando o cara chega na universidade, às vezes, ele já está meio velho. Por que eu estou... não estou afirmando, estou supondo isso. Eu tenho dado bastante aulas para o pessoal do ensino médio. E percebo que os alunos, atualmente, eles não se prendem a conceitos. As avaliações que eu tenho visto são mais pegadinhas, parece aqueles programas de humor que fica fazendo pegadinha, coloca 3 coisas erradas, uma 7, e fica tentando confundir a pessoa. No ensino, o conceito, por exemplo, você começa a estudar termodinâmica, você pega o diagrama PVT lá, você imagina um caminhão de coisas. Então, eu penso que talvez o cara, quando chegou na universidade, ele já está meio perdido. Porque muitos amigos meus que foram para a universidade viraram vendedor, não seguiu carreira técnica. Você investiu um tempo, dinheiro, tudo, e o cara não foi. A pergunta, então, seria o seguinte: será que a gente não tem que investir na base? Por exemplo, eu fiz uma escola lá em São Carlos, que, não no primário, mas no ginásio, ginásio e colégio, você tinha um negócio que chamava Pluri. O cara ensinava a mexer com coisa elétrica, ensinava a ser marceneiro, menina que não, sem sacanagem, mas ensinava as meninas a cozinharem, muitas delas. Então, ali o cara já via, ele já tinha um universo na frente dele do que ele podia fazer e do que ele gostava. Hoje em dia, o cara estuda numa escola boa, ele vai de carro, trancado no fundo, não tem noção dessas coisas mais. E quem tem sorte de ter carro, tudo bem. Agora, nas comunidades, nas favelas, a preocupação do cara é comer. Então, às vezes, nem para a escola ele vai. E eu acho que 60%, 70% da população vive nessa condição. Então, será que a gente não tinha que trabalhar mais a base? Uma linha, já que atrás que eu percebi. Eu sou favorável a que a gente tenha um esforço grande de trabalhar no ensino fundamental, principalmente valores, né? Mas aí cria-se uma dicotomia, parece que a gente está na Matrix, né? No Matrix, né? Porque você, muitas vezes, diz para uma criança, por exemplo, não, você tem que cumprir a lei, mas o legislador está descumprindo. E esse exemplo passa, e eu acho que a gente tem que começar a ter um diálogo um pouco mais maduro com a criança. Você tem que fazer o teu país funcionar bem. É teu compromisso. A tua parcela pequena de contribuição para que a coisa funcione bem. Porque vive um mundo de antagonismo, né? Entre o certo e o errado. É um gradiente só, quer dizer, não tem variação entre
entre esses polos, né? E é preciso que essas crianças, que hoje eu acho que são, infelizmente, a vida para elas é o que acontece numa tela de 42 polegadas, para as que têm um pouco, são privilegiadas, e para muitas é o que acontece da janela para fora. Então, os modelos, a gente não tem um herói brasileiro referenciado pelas crianças, o mais perto que chega disso é o Neymar. É inacreditável que uma nação tão grande, ou mesmo a gente poderia recortar por estado, né? Ou mesmo por cidade, trazer bons exemplos. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar valores, e eu acho que a pátria é um valor essencial. Tem gente que acha que isso é um assunto muito de pensamento radical de direita. Não. Você tem que saber o teu hino nacional, cantar direito e nacional. Você tem que saber quais são os artigos da Constituição que regem a sua vida, e você tem que saber como cobrar isso. Então, isso é chamada de liberdade substantiva. É aquela que dá ao sujeito a propriedade e a faculdade de ser o protagonista das suas escolhas, da sua vida. Para o bem, né? Esperemos que seja sempre para o bem. Então, nós temos aí uma realidade essencialmente dicotômica e que faz com que a gente tenha aí, vamos dizer, é muito mais fácil criar confusão do que encontrar soluções. Eu estava conversando com uma psiquiatra outro dia, a gente estava num evento, né? E ela estava me dizendo o seguinte: o Setembro Amarelo, que foi é o mês que se dedica à prevenção e combate ao suicídio, foi o mês em que ela trabalha na prefeitura, foi o mês em que mais se registrou tentativas e suicídios concretizados. Por quê? Porque as pessoas ouvem, uma solução. Então, nós estamos vivendo numa superficialidade muito grande, né? Uma superficialidade do ponto de vista, assim, é como se a pessoa sentisse que ela pode fazer uma coisa muito errada agora, que ela tem a vida inteira para corrigir, e às vezes não tem. Os conceitos aí que a gente tem, né, e muitos deles aprendidos aí, importados, por exemplo, faça a coisa certa da primeira vez, mas tem que ter uma certa margem de tolerância para que a pessoa possa ter com quem discutir o que é certo de fato. Então, eu acho que nós ainda superficializamos, nós temos um quadro, infelizmente, de docentes que são muito humilhados por alunos. Eu, graças a Deus, eu tenho muita gratidão, os meus alunos são sempre muito queridos, mas tem professores que são humilhados no seu ofício, é como se eles não tivessem prestado, entre aspas, para mais nada. Então, a gente tem que valorizar o conhecimento, a gente tem que valorizar, porque o conhecimento é o motor dessa liberdade substantiva que vai permitir que a pessoa faça boas escolhas. Então, não tem que ser na base, tem que ser na base. Mas aí entram questões nutricionais, saneamento básico, tem um conjunto de que interfere na saúde e no equilíbrio, e na capacidade de aprendizagem também. Que a gente investe muito pouco em conhecer o sujeito também, né? É verdade. Porque a gente passa 4... Se você vê que na universidade tem um pecado básico, a gente não consegue construir aquele vínculo afetivo que vai nos ajudar no pós-universidade. E a gente tem uma amizade que a gente chama de contágio afetivo. As pessoas trabalham juntos lá porque tem um diploma para tirar, um trabalho para entregar, mas cessar do objeto que está no meio do sujeito, ele não consegue desenvolver laços de afeto e amizade que permitam a rede de colaboração, a solidariedade como os americanos têm. É simples, 74% também do orçamento das universidades americanas são fundamentados pelos ex-alunos, fundiamento financeiro, e a pessoa faz sucesso, ela vira as costas para a universidade, ele não é contribuinte, ele não retorna, né? E isso é um problema básico eu diria até, elemento cultural mesmo. Eu tenho certeza que muita gente faz isso de forma até inconsciente, né? É modelo, né? É modelo, e você devolve muito pouco.
e a questão também de você se dedicar um pouquinho, de entender a base do sujeito, um pouquinho de conhecimento de sociologia, de antropossociologia, ou seja, a pessoa ela é um fim em si mesmo. Só de você, seu aluno, existir como pessoa, já é tudo. Se você conhece a pessoa que tem dentro dele, você vai poder ajudá-lo, mas é pouco investimento nesse sentido. Né? Eu vi lá na Unicamp uma pesquisa, o aluno era a 5ª área de interesse da universidade. É curioso isso, né? Então, Ué, deixou de ser aula? o fato, eu acho que a gente precisa entrar na dimensão um pouco mais de humanizar também a relação e perceber a pessoa, né? Perceber o aluno, quem é a pessoa, porque é um tesouro que tem bens interiores bloqueados. Tem pessoas, se você entender e tirar esses bens interiores da pessoa, aqueles momentos que a pessoa passa, principalmente ciclo de pós-adolescência, adultização, para que a pessoa tenha mais encorajamento, mais se entenda melhor e tal, isso pode ajudar muito. Não é o papel do professor, assim, na estrutura do currículo, mas é no fato de descobrir, fazer a pessoa descobrir a pessoa que tem dentro dela. Ele tem que saber com quem ele está dialogando, né? E é a melhor forma de alcançar o coração. Porque assim, as pessoas pensam, não, é tudo muito racional. Não, o aprendizado envolve uma perspectiva afetiva muito intensa. Sem dúvida, tem que romper isso, porque se o afeto não circula dentro da relação, os bens interiores, onde está a motivação nuclear da pessoa, não flui. Não flui, não flui. Isso é um fato. Isso é um fato. É a mesma coisa aquele chefe autoritário, né? Você tem um chefe autoritário que impõe pelo medo. Bom, o que eu ouço nesses casos, assim, se eu via muito no interior, lá em Taubaté, é que, assim, fulano de tal faleceu, então já tinha comprado até uma calça nova para ir no enterro dele. Ou seja, a relação que se tem é de... Essa pessoa não me diz respeito, não há essa empatia, né? E a gente vive essa esquizofrenia nas instituições. Você tem... Os mundos estão colidindo. Essa é a grande verdade. A gente precisa sentar, refletir, respirar, ver realmente, conhecer quem são essas pessoas, né? Nós tivemos um caso muito interessante na região lá toda do ABC, foi a acolhida dos refugiados do Haiti. Então, de vez em quando, assim, como o pessoal fala francês, alguns falavam um pouquinho de espanhol, outros falavam 2 ou 3 palavras em inglês, a gente começou a se comunicar com eles de alguma forma. E era interessante que você tinha gente lá que já tinha sido professor, outros trabalhado na área da saúde, enfermagem, outros estavam sendo todos trabalhando como faxineiros. E ninguém estava olhando para eles, porque tinha uma barreira de comunicação também. Então, eu vejo assim, até que uma pesquisadora nossa falou, não, eu vou fazer um estudo etnográfico dessa população e conhecer melhor. E a gente acha que o mínimo é o suficiente. A gente tem que extrapolar essa fronteira também, né? Eu acho. Professora, para isso a gente tem que fazer crescer um pouquinho, não só isso, tem que aprender a dividir e não deixar gerar lucros tão grandes para as empresas, mas ao mesmo tempo também tem que fazer você ter mais resultado. Né? Do nosso ponto de vista, quando você começa a ter inovação, quando você cria esses seus ecossistemas de inovação, você acaba trazendo mais resultado para a região, para o país como todo. E a gente vê, principalmente, a gente vê quando existem os clusters, na minha opinião, eles acabam potencializando algumas tecnologias, né? Sem dúvida. Você faz...
você passa assim, o governo investe, pegar o pacote total que o governo investe é grande, mas ele pulveriza tanto que poucos conseguem chegar no resultado, né? Então, vamos começar a fazer uma gestão melhor desses recursos. Ok, se eu quero fazer nanotecnologia, alguma coisa, cara, tudo bem, você quer fazer a sua vocação, mas você vai ter que migrar para lá, não dá para ficar colocando essa infraestrutura no país como um todo. Então, lá vai ser um centro de excelência, né? E aqui a gente quer criar, fazer um monte de... Vem uma chamada, e aí, a chamada agora é biomateriais. Aí sai todo mundo escrevendo sobre biomateriais que quer fazer um projetozinho lá para pegar. Isso é muito industrial. Mas isso acontece também porque as pessoas estão em busca de oportunidades, né? De brilharem, de conseguirem alguma coisa valiosa que seja importante para as organizações e para que elas possam ter uma contribuição positiva. Então, o que eu vejo e que eu acho que vamos dizer, uma gestão equivocada é pensar que, por exemplo, você não possa formar novos conhecimentos, porque você tem as populações que são interconectadas com o mundo, elas não são alheias a esse grande movimento de sociedade digital, né? Nós falávamos de sociedade do conhecimento, hoje falamos de sociedade digital. Então, acho que essa questão da inclusão é uma questão extremamente valiosa e tomara que cada pessoa que encontrar um objeto potencial possa tentar minimamente dedicar algum tempo para descobrir se ele pode ou não trazer contribuições valiosas. Mas o nosso modelo de pesquisa está muito equivocado. Eu conversei com o ministro da Clério Diniz, que é ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, comentando com ele um fato, até trazido por um grande amigo meu, Márcio Luz, que diz o seguinte: boa parte do pouco que o governo gasta com inovação, o governo gasta em torno de 1,2% do PIB em despesas de inovação. Mas boa parte dessas despesas entra até a pensão das viúvas. Das viúvas dos pesquisadores, porque os institutos de pesquisas federais tinham até pouco tempo atrás a política, né, de pensão para as viúvas. Quando o pesquisador morria, ficava lá a viúva computando com aquele gasto despesa de inovação. Ou, por outro lado, a infraestrutura administrativa. 10 administrativos, sei lá, 20 ou 100 administrativos para cada um pesquisador. Qual é a relação ideal? A gente não para pensar se as coisas estão sendo bem feitas ou não. E isso também acumula, eu acho que o gasto mal feito é o pior tipo de gasto que tem. É pior do que não gastar. É jogar dinheiro fora em pesquisas que são inócuas, cujos resultados finais se cobram através de relatórios e não de resultados concretos. Não? Eu acho que isso também está em processo de mudança, mas a gente tem muito a fazer ainda. Verdade. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, por favor, fique à vontade, porque eu acabei monopolizando aqui todo mundo e não deixei ninguém perguntar, né? Tem um polipropileno aí, ó. Tem um polipropileno. Aí, ó. O Pablo primeiro. O Pablo quer fazer. Pablo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Isabel, pela grande palestra, foi muito enriquecedor. Eu queria fazer uma reflexão. A gente, até mesmo por esse curso que a gente acabou tendo o RAP como uma spin-off, assim, posso falar, mas a gente acabou fazendo muito o modelo de gestão e acabou indo para buscar algumas coisas na academia, coisas que a gente já tinha. A gente tem umas experiências de sucesso, mas algumas, esse pessoal da academia fica muito distante do mundo de negócio. A visão deles normalmente é mudar o mundo, mudar conceito, e isso é muito longe do factual hoje. Você vê alguma
possibilidade disso, de ter essa visão mais realista do mundo de negócio hoje, porque a gente hoje fica num meio termo entre essa parte de inovação, de ser mais acadêmico, de contato com essas pessoas mais acadêmicas, e a gente tem um mundo completamente oposto se a gente vai para a nossa área fabril, assim. É um mundo completamente diferente. Então, ter um jeito de juntar esses dois mundos é muito difícil para a gente hoje. Olha, eu acho que o seu raciocínio está muito correto. Há em algumas áreas mais do que em outras, né? Mas existe um programa do governo que é de solicitação de bolsa para que o pesquisador vá para as empresas com bolsa do governo. Isso seria, assim, o mundo, eu acho que é RHE ou é o PIP, um desses dois, agora eu estou um pouco... Mas existe um programa contínuo e que visa essa aproximação, porque esse distanciamento é ruim. Olha, existe uma coisa, a gente está sempre comparando com boas práticas, né? Se eu falo dos Estados Unidos, não é porque eu acho desperfeito, mas é porque a prática é boa. 88% a 90% das pesquisas feitas nos Estados Unidos pelas universidades são financiadas por empresas. No Brasil, esse percentual é muito, muito baixo. Então, assim, essa relação, ela tem que ser intermediada pelo governo, e esse programa do governo visa reduzir a distância entre o discurso teórico e o dia a dia nas organizações. Eu acho isso essencial, porque para que nós existimos, né, eu acho que a gente tem que melhorar, tem que oferecer soluções, tem que aproximar, tem que criar, tem que dar alternativas, tem que também mostrar. Mas é um programa que tem... Eu até hoje não conheci, fora da indústria farmacêutica, em que acontece de fato, do pesquisador ser acadêmico e ser também pesquisador desse setor, a área da saúde de forma geral, mas principalmente a farmacêutica. Nas outras áreas eu não vejo isso acontecer com frequência, porque as pessoas estão envolvidas e presas a projetos também. Então, forma-se um círculo vicioso, né? Ela não tem contato, portanto, ela está distante, por estar distante, ela se envolve com outras coisas que impedem o contato. Mas existe esse programa, que é financiado pelo CNPq, que visa essa aproximação, o pesquisador nas empresas. Eu acho que seria uma solução... Isabel, só para informação, o programa RAI, que eu fui do conselho do CNPq, né? Ah, que bom. O programa RAI, ele realmente é um programa para incentivar essa relação, mas por falta de dinheiro do CNPq, eu acho que ele está suspenso, né? Então. Precisa dar uma checada. Infelizmente, porque era um programa muito interessante, né? Que colocava a mão de obra qualificada dentro das empresas a custo zero. Então, e muito qualificada a mão de obra, que precisa dessa vivência também, né? Para melhorar o domínio daquele tipo de setor. Vamos esperar que volte, né? Em algum momento, enfim, que não dure para sempre essa suspensão, a exemplo das outras estratégias aí de aproximação, né? Como, por exemplo, pesquisa mesmo. E tem também um programa da FINEP, né? A FINEP, ela financia pesquisas de empresas desenvolvidas em conjunto com a academia. Então, você tem que ter um acadêmico, tem que ter empresa vamos dizer assim, nesse projeto. Então, acho que também pode ser uma possibilidade. A FAPESP tem 2 programas, tá? Tem um que chama PIT, e esse programa PIT, ele faz o seguinte, a empresa lança um edital na FAPESP com determinado assunto de interesse, né?
a academia do Estado de São Paulo sugere alguns temas, os professores, alunos, etc., e a FAPESP financia 50% para esse projeto dentro da academia. Né? E o outro, esse é um projeto interessante porque os valores são grandes, né? Ele pode ter projetos de 1, 2, 3, 4 milhões, dependendo da disponibilidade de dinheiro que a empresa tem da contrapartida. Certo. E o outro é o Centro de Engenharia. Esses são projetos mais de longo prazo, 10 anos, né? Valem até 10 milhões de reais. A empresa escolhe uma instituição de ensino no estado de São Paulo, né? E a relação de recurso é 25% empresa, 25% a FAPESP, 50% academia, com contribuição não financeira, ou seja, ela contrapartida. O custo de mão de obra, equipamento, instalação, etc. Muito bom. Então, existem já meios, né? A gente precisa só checar se a oferta está aberta, mas, na verdade, essa distância é reconhecida, que ela precisa diminuir, né? Entre a prática e a teoria. E mais do que isso, até, acho que não é só questão de teoria, porque os laboratórios, eles também permitem uma certa prática, mas é de todo o contexto do ambiente de negócios que eu acho que fica distanciado, eventualmente, para aqueles que não tiveram oportunidade de vivenciar estágios ou essa aproximação com a academia, né? Aliás, com as empresas, então, da academia. Acontece algumas áreas requerem já essa aproximação de imediato, as áreas mais tecnológicas, né? Mas, assim, minha percepção é que isso é de conhecimento e constatação geral. Eu acho que o Pablo, ele checou aliás, ele trouxe uma questão que é verdadeira, legítima, e a solução, ela existe, mas pode não estar disponível, né? E talvez não seja efetiva, né? Ele só contou o lado ruim da coisa. Né? Porque ele tem experiências também. Tá certo. Não, isso é verdade. A gente tem boas experiências, a gente mais acertou do que errou, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Mas é que eu vejo até que o problema não seja recurso, não seja nem os financiamentos, o problema é essa interlocução mesmo entre a academia e o factual mesmo. Eu não gosto de usar a palavra realidade, porque são duas realidades diferentes, né? Mas o negócio em si é muito difícil a gente conseguir esses dois mundos se conversarem. É verdade. E eu acho que eles se isolam porque se discriminam mesmo. Não é assim, se isolam por... É discriminação mesmo, quer dizer, é uma discriminação para a sobrevivência, né? É o seguinte, não, meu negócio é gerar resultado, o outro negócio é ficar estudando. E não é isso, a academia é também geração de resultado, a gente precisa disso. Né? Acho que aí tem uma boa oportunidade para você, que já veio da indústria também, e ver que o Pablo está precisando lá e já fazer uma interação, né? Tá vendo? Pessoal, olha, é uma das empresas mais inovadoras que eu conheço já da área dele. Isabel, nós já estamos indo para o nosso recorde aqui. O nosso recorde, se você adivinhar quem foi o nosso recorde... meu amigo Bernardo. Suco de uva. Tá certo. Aqui porque eu tenho um compromisso de um jantar e eu tenho que fazer um deslocamento. Mas, Isabel, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês todos, mas de coração, muito obrigado. Tá bom, obrigado, vou te ligar para a gente conversar e vou falar para o Cassinelli também para a gente ver se faz alguma aproximação com a universidade em algum projeto nosso aí. Isso, legal. Seria muito bom. Acho que é legal. Obrigado. São Paulo, se tiver de quarentena, a gente te visita. Eu não sei se alguém quer fazer mais comentário, o Leonardo, não sei se está. Obrigado.
quer fazer, porque a Universidade de Waterloo ela tem uma boa interação com a comunidade. Ele já e tem uma outra coisa também que eu vejo diferente, que força muito eles ficarem com a empresa, é que não tem, que parte do dinheiro tem que vir da empresa, né, Leonardo? Senão não tem laboratório, não tem pesquisa, não tem um monte de coisa, né? Isso, obrigado, Manuel. Obrigado, Isabel, e aos outros que contribuíram. Eu tinha baixado a minha mão, que como o Manuel já foi meu chefe, eu acho que ele estava querendo me dar atenção. E aí depois ele ficou meu chefe e descontou tudo, hein? Aí você lembrou daqueles rancores antigos, né? Né? Chegou no horário, está saindo muito cedo, eu acho que aquela coisa, ele tem uma alma boa, porque depois até me convidou, fez churrasco, mostrou lá 5 churrasqueiras dele. Eu não sei se ele já teve a oportunidade de comer como é que se fala? Um bacalhau fresco, que eu nunca tinha comido. Eu comi uma vez só e guardo saudades desse momento. Isabel, gostei muito da tua apresentação, também das discussões. E mensagem que eu gostaria de compartilhar nessa discussão é a questão da abrangência do conhecimento para o empreendedorismo. Essa abrangência, e começar fazendo 2 perguntas. Quem tem acesso a esse conhecimento ao empreendedorismo e que conhecimento é esse? Então, se eu vou começar discordando para depois a gente concordar, essa analogia de que hoje a gente vê a educação como um mar muito raso, eu acho que ela é equivocada. O mar realmente aumentou muito a sua cobertura, existe muito mais pessoas hoje com acesso à educação superior, mas a gente não perdeu a profundidade. Hoje eu dou aula para alunos da graduação na engenharia e na pós-graduação, e a velocidade com que meus alunos da graduação aprendem o que eu demorava muito mais tempo pelas ferramentas que nós temos disponíveis. E para acrescentar nisso, a gente está tentando treinar mais pessoas, mas o número de pessoas é o mesmo, praticamente. Então, a gente está tendo que treinar pessoas e competir com pessoas para um determinado treinamento. Por exemplo, a engenharia quer os melhores profissionais, as outras áreas querem os melhores profissionais. Mas, em relação a essas 2 perguntas, quem tem esse acesso ao conhecimento, acho que tem 2 fatores importantes. Um é a cultura da nossa sociedade. A essência da nossa sociedade, o que nós queremos como sociedade. E a segunda é o papel dessa instituição, universidade, na sua relação, que foi o que o Pablo comentou, com a indústria, que também representa outro grupo de instituições na universidade. Então, eu acredito que hoje uma das melhorias, né, eu acho que tu comentou muito forte sobre isso, agora eu concordo muito, quero enfatizar isso, que esse ecossistema de empreendedorismo, a gente precisa dar a oportunidade desses alunos aprenderem 2 polos, né? Eu acho que eles são opostos, mas a gente tem que dar oportunidade. Um é aprender para servir, que tem 2 lados nessa moeda. É aquele que serve para melhorar a sociedade e aquele que serve como um semi-escravo nesse modelo atual, sem consciência, sem essência. Eu sou treinado para ser um peão de luxo, por exemplo, e só aperto o botão, faço aquilo, tenho um salário ruim. E o segundo polo, o outro polo, é aprender para liderar, aprender para empreender. Nesse ponto aí de liderança e empreendedorismo, eu acho que a gente tem falhado. Todo o meu programa de graduação no Brasil, eu fiz engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu nunca tive acesso a aprender para liderar ou empreender. Isso é uma coisa que passou muito longe do meu treinamento. Mas logo que eu saí e entrei no mercado de trabalho, eu procurei isso, procurei relação com empresas, procurei métodos novos, e dentro da cultura da minha universidade aqui, a gente valoriza muito essa questão que o Pablo criticou,
da relação da universidade com a indústria. Então, a gente começa aqui com um sistema de empreendedorismo muito cedo. A gente manda o aluno para fazer estágios no primeiro ano da universidade, a gente dá oportunidade de... nós temos incubadoras, a gente chama incubadora dormitório, onde o aluno, para se mudar para aquela casa de estudante, ele tem que ter um plano de negócio, e se ele é aprovado, ele já recebe, geralmente são $5.000 que eles recebem, para começar a sua pequena empresa. Olha só. Eu vejo hoje, quem tem acesso a esse conhecimento de empreendedorismo e liderança, muito liderado, muito limitado. Nós, dependendo do tipo de sociedade que a gente está, vou contrastar agora o Brasil com o Canadá. O Canadá, eu vou dizer, é um país mais liberal com relação a essa abordagem de vamos ensinar para criar líderes, para criar empreendedores. E eu acho que o Brasil tem que despertar para essa questão. Ok. Deixa eu tentar recuperar as questões, né? A questão da abrangência. Oi, desculpe. A questão da abrangência e quem tem acesso. Bom, existe uma, vamos dizer, uma disponibilidade interior, ou não existe, da pessoa também adotar o empreendedorismo como uma possibilidade de avanço, não é? Ter um sonho, estar com colegas, participar de um projeto, empresas júniores. Tem vários meios de estimular, que não precisam ser necessariamente da cepa original de que a pessoa foi criada, né? Não como um modelo. Mas há algumas questões que eu acho que elas são difíceis, que talvez a universidade pudesse ajudar. Eu acredito que, se você olhar o programa que você cumpriu como aluno, vai ver que até hoje ou não tem curso de empreendedorismo ou não tem o curso de liderança. Porque essas questões, elas, vamos dizer, elas são tratadas em outro campo do saber. Mas isso também está mudando. Essa dimensão multicultural, ou multidisciplinar, na verdade, que tem que entrar, vamos dizer, mesclar conhecimentos, ela é cada vez mais percebida como meio necessário de sobrevivência, inclusive. Eu estou numa área, eu tive meu pós-doutorado também, foi no ITA, mas o ITA está aqui, a 2 ou 3 quilômetros de casa, e quando aqueles alunos brilhantes se formam, eles não vão nem para aeronáutica, nem para engenharia, né? Muitos deles vão para o mercado financeiro e outros para as consultorias internacionais. Por quê? Porque o que eles querem nessas pessoas não é o conhecimento exatamente, eles querem a inteligência, que é um exercício que dá conexão para os saberes adquiridos. Então, é mais a questão da capacidade, que é hipervalorizada, do que propriamente a formação. Então, nós estamos tendo, assim, tivemos um bolsão. Na época que eu trabalhei na Embraer, eu montei um programa para compensar um bolsão um apagão de engenheiros que a própria indústria teve por ter mandado embora muita gente na privatização. E esses bolsões, eles vão continuar. Então, os currículos não são completos, a mão de obra, o conhecimento não é suficiente, as universidades não dão conta, porque toda vez que elas alteram programas, elas têm que ter todo um processo de aprovação protocolar, vamos dizer assim, e isso é demorado, o conhecimento impõe um dinamismo que é incompatível com a ritualística acadêmica. Então, é possível que a sua instituição até hoje não esteja com essas duas disciplinas, né? E, de uma certa forma, o que a gente diz sobre conhecimento como um oceano e pouca profundidade não é nem pela formação, nem pelos conteúdos, entendendo até que as pessoas tenham interesses que as distanciem de conteúdos formais, talvez uma vivência prática que a instituição possa fornecer, e eu não vejo problema em colocar aluno fazendo estágio no primeiro ano, contanto que ele já tenha entendido qual é a carreira que ele está abraçando.
E também não vejo problema nenhum ele chegar à conclusão de que não é aquela, e até mudar de curso, ou mudar de empresa, ou mudar de estágio, ou resolver fazer qualquer outra coisa. A questão da inteligência, aquela que nos remete a das boas escolhas, né? De fazer boas escolhas. Então, esse é um paradoxo, né? Ter os recursos necessários, todos, e não saber usá-los. Então, a gente quer que saiba usá-los. Eu acho que isso é o que garante boas escolhas. E a segunda pergunta, eu acho que agora eu me perdi. Eu fiz uma digressão um pouco longa. Será que eu respondi implícita na primeira? Leonardo? Respondeu sim, Isabel. Muito obrigado. Ok. Pessoal, acho que dá tempo para mais uma pergunta, porque já estamos estourando nosso horário. Era para ter até 8h20, 8h30, mas a gente já passou. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Você quer fazer pergunta, Isabel? Eu queria só fazer uma colocação. Eu queria que vocês imaginassem o ecossistema de inovação como uma abstração. Ele é um fenômeno. Ele é uma resultante de um trânsito de saberes e de vontade, né, de empreender e de fazer o novo, e que permite essa aproximação entre pessoas. Tem uma pesquisadora americana, Saxenian, o último nome dela, Anna Lee Saxenian, que ela reconhece que até a questão climática na Califórnia ajudou ao Vale do Silício ser o que é. Naquela região de São Francisco, né? Que a bacia do São Francisco foi a condição climática atraiu pessoas mais socialmente capacitadas para estabelecer relacionamentos, interações que acabaram gerando empresas ou trânsito de pessoas, essa mobilidade funcional que a gente se refere. Isso também é parte do processo de aquisição de conhecimento. Então, na verdade, a abstração é pensar no ecossistema, que é uma metáfora da área do campo da biologia, mas que se presta a explicar um fenômeno dessa busca das interações para constituir soluções, produtos, processos e serviços. E é basicamente um componente vivo que faz com que as pessoas, né, estejam procurando. Então, ela não é um fenômeno explicável do ponto de vista só territorial, nem do ponto de vista só da existência de instituições, mas sim das interações que elas estabelecem. Era a parte que eu queria fazer. E se alguém tiver mais alguma pergunta, não tem problema, limitação nenhuma de horário, acho que é mais a questão dos seus compromissos, mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou à disposição ainda. Pessoal? Bom. Isabel, Oi. Porque assim, acho que o pessoal vai entrar certo, tem gente que não contou ainda. Como eu sei que demora, eu sempre estou bem hidratado e acabo comendo um pouquinho antes, né? Então, tá certo. Já mudei meu Tem gente que me trocou por um prato de comida, é isso? Não, mas tá bom. Não, tá excelente. É fantástico. Ó, a gente tá batendo quase que o recorde do Benatti. Do Benatti, que o Benatti também foi. Eu te agradeço um monte, achei assim, ó, foi fantástico. Você vê que assim, ó, a gente está 2 horas e 15 conversando e parece que faz 10 minutos que a gente está conversando. Te agradeço mesmo de coração. Obrigada. E eu acho que eu vou ficar com o teu contato, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um outro tema, tá? Se você permitir. Fica à vontade, eu coloco o meu conhecimento a serviço de vocês. Fiquem à vontade com isso. Se você precisar da gente também, a gente está à disposição para te ajudar. E espero que a gente consiga gerar alguma interação aqui entre as empresas ou mesmo entre as universidades aí para a gente começar a fazer um trabalho em conjunto. Eu acho. O conhecimento, quando você divide, você multiplica, né? Quanto mais gente tiver acesso a ele, maior riqueza para todo mundo, né? É isso mesmo. Tá bom. Gente, muito obrigado novamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite, gente. Tchau. Prazer.
Tchau, tchau. Tá. Boa noite, obrigado, Isabel.